Olá, queridos irmãos cósmicos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Queridos irmãos, nós vamos falar no vídeo de hoje sobre as aflições atuais, né? As causas atuais das aflições. Porque todo mundo nesse mundo tem uma aflição, pode ser quem for, tem aflição, de uma forma ou de outra. Quem está reencarnado aqui no planeta tem aflição, todos. Pode ser o mais pobre ou pode ser o mais rico, tem aflição. Por quê? Porque a pobreza ou a riqueza, ela nos é dada através do nosso passado espiritual. É isso que acontece. Só que nós temos um momento, né, de fazer com que a gente consiga melhorar a nossa situação. Eu venho falando isso sempre, né? Precisamos melhorar a nossa situação. Eu fico parada assim, às vezes, observando as pessoas, né? Já falei isso também, mas vou repetir. Sempre é bom repetir. Eu vejo como nossa civilização é atrasada. É muito atrasada, né? Muito, muito, muito. É um dos planetas mais atrasados do nosso sistema solar. É incrível, mas é verdade. E nós, como espíritos reencarnados aqui como humanos, né? Porque todos os orbes, eles têm vida. Já falamos também sobre isso, né? Todos os orbes. Tem até o livro do Arthur Bellet, que ele já desencarnou, não sei nem quando ele desencarnou, agora eu esqueci até a data, o ano que ele desencarnou. Em 58 ele foi abduzido, né? Ele era um trabalhador rural, ele era semi-analfabeto e ele foi abduzido no caminho de volta para casa. E ele foi parar, segundo ele, num planeta chamado Acarte. Só que esse planeta Acarte, na verdade, é a Lua Europa, né? Do nosso grande Júpiter aqui do nosso sistema solar. É uma das 79 agora descobertas luas de Júpiter. A Europa nada mais é que uma lua do tamanho do nosso planeta Terra. Ela é um mundo habitável por seres mais avançados que nós. Já falamos até de Ganímedes também. Ganímedes, né? E então, a lua Europa, mostrado pelas sondas, né, Cassini, se não me falha a memória, mostra edifícios, mostra vales, só que a NASA esconde isso, né? Mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tudo que ele falou como um homem semi-analfabeto, um homem comunzinho do interior de Sarandi, no Rio Grande do Sul, tudo que ele relatou no livro, a viagem, como foi para lá, como foi para cá, e eles lá, os extraterrestres, né, que são extraterrestres porque são fora do nosso planeta Terra. Na verdade, o que eles querem é tomar a Terra. Eles não são ruins, mas eles estão esperando só o momento adequado para o próprio homem, para a própria humanidade, né, se acabar, se suicidar, porque a verdade é essa, né? A própria humanidade está aí em tempo de desequilíbrio total, colapso total, e eles só estão esperando isso, eles só estão esperando isso, né? Eles só usam duas armas, desintegrador e neutralizador. E ele falou para o Arthur Bellet, o comandante lá da nave, né, que levou ele para conhecer o planeta, que só essa cidade que ele foi tem 90 milhões de habitantes. Para vocês verem, eles precisam tirar um pouco o povo de lá. Na verdade, não é o planeta Acarte, é a lua Europa de Júpiter. Que Júpiter, na realidade, vocês sabem que ele é um sol, né? É um sol que ele não deu muito certo, mas aquela mancha vermelha dele, de Júpiter, ali é que sai, né, o eletromagnetismo, a força gravitacional, ali é que sai tudo de Júpiter. E essas luas, as maiores de Júpiter, elas vivem através não só do nosso Sol, mas também daquilo ali, de Júpiter. Vocês estão compreendendo? Então, o que eles querem, ele falou, quando a humanidade se desintegrar por si mesma, a gente vai tomar a Terra para nós. A gente vai tomar a Terra. E eu acredito nisso, né, pessoal? Devido ao que os mentores já me falaram. Eu acredito nisso, que o próprio homem está se
reduzindo a trapos, né? E nós, como espíritos imortais, precisamos avançar no nosso conhecimento. Precisamos avançar, né, como espíritos, né, avançar no progresso espiritual, porque a gente não sabe para onde a gente vai. A gente pode, de repente, ficar na Terra como um planeta mais regenerado, ou a gente pode ir para outros orbes piores no momento que a Terra, talvez a Terra, ou iguais. Nós não sabemos, então a gente tem que fazer de tudo por nós mesmos, né? Então, as causas atuais das aflições, ela está, assim, bem explicada no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que eu leio muito, né? Porque ali tem muito aprendizado. Vocês podem baixar para ler o Evangelho segundo o Espiritismo, quem não puder adquirir, tem no site BV Espírita. Lá você clica no nome do autor, nesse caso Allan Kardec, e clica nas obras daquele autor. E você pode baixar e você pode imprimir ali, tá bom? Então, no capítulo 5º, nos itens 4 e 5, fala das causas atuais das aflições, né? As pessoas ficam perguntando, por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu sou assim? Eu não era para estar em melhor lugar, eu sou uma pessoa boa. As próprias pessoas, né? Quem tem estudo, quem está se atualizando nos estudos, quem está pensando realmente, eu sou realmente um ser, né, dado por Deus, com certeza vai pensar desta forma. Então, o objetivo desse item 5º, né, capítulo 5º, os itens 4 e 5, é esclarecer as pessoas acerca das causas atuais das aflições, mostrando como proceder diante delas e como evitá-las, evitar essas aflições, né? Ressaltando sua finalidade para o nosso progresso espiritual, né? Uma autoanálise sincera revelará que na maioria das vezes somos causadores dos nossos sofrimentos. Verdade, já falamos muito sobre isso. Elas existem, ou eles, né, as aflições, para nos advertir que erramos e para percebermos a diferença entre o bem e o mal. Usemos então essa experiência para nos melhorar. Falo sempre aqui, né? Na reforma íntima, tá? Estamos sempre falando. Tendo como suporte os ensinamentos de Jesus. Né? Estamos sempre falando sobre isso aqui no canal. Sempre, né? Então, o item 4 é o seguinte: qual a origem das aflições que se sucedem em nossas vidas? Como eu já falei, todos nós temos aflições. Todos nós que estamos aqui reencarnados no planeta Terra, que é um planeta de sofrimento, é um planeta escola, é um planeta de expiações e provas. Quando a pessoa não está sofrendo de uma forma, está sofrendo de outra. Pode reparar, todos nós temos sofrimentos, né? Tem duas origens, essa origem das aflições, tá? Tem duas origens bem diferentes. Umas têm sua causa na vida atual, tá? E outras em vidas passadas. Isso é certo, só nessas duas partes aí. Uma na vida atual e outras causas são de vidas passadas. O futuro não é surpresa atordoante, né? É consequência dos atos presentes. Antes de ser bons ou maus para os outros, somos bons ou maus para nós mesmos. Olha só que interessante. Antes de sermos ruins ou bons para os outros, somos também para nós. Então, o futuro não é surpresa atordoante. Por quê? Porque já falamos também sobre isso. A gente está fazendo aqui nessa causa atual de sofrimentos que a gente deve estar pagando por um passado sombrio, né? Nós temos que ver como será o nosso futuro. Então nós estamos preparando o nosso futuro, né? Estamos preparando, uma vez que nós estamos vivendo num planeta semi-primitivo, num planeta que é nível 0 ainda, a nível cósmico. Ainda falta muita coisa para chegar em nível 1. O nível 1 é um nível que a civilização já comanda o planeta e nós ainda não. Aqui, os habitantes do planeta ainda não comandam o planeta. Então, se não comandam o planeta, estamos em nível 0, como já foi falado.
Então, precisamos urgentemente progredir, né? O que devemos fazer diante dos males que nos afligem? O que devemos fazer diante dos males que nos afligem? Fazer uma sincera autoanálise, pois ela nos mostra nossa responsabilidade na maioria desses males. Então, com muita humildade, devemos corrigir nossos erros em nosso próprio benefício. Precisamos corrigir o mais rápido possível, né? Devemos fazer tudo o que nos for possível para a correção dos erros, dos nossos próprios erros. Começamos por nós mesmos. Não devemos olhar os erros dos outros. Já falei isso em outros vídeos. Esquece o erro dos outros, né? E cuide dos seus próprios erros. Cuide da sua própria vida. Não aponte, não mostre o dedo em direção ao que você não sabe. O que está acontecendo com outras pessoas que você julga que estão erradas. Então a gente tem sempre que olhar os nossos próprios erros. Muitas vezes a gente comenta aqui pessoas que estão fora desse nível de progresso espiritual. Não é por julgamento, mas é por mostrar a essas pessoas que também gostam daquele tipo de coisa, né, a que estão erradas, né? Como eu tive aí um comentário nesse último vídeo na questão desses influencers, né, que agora surgiram aí na internet e que não para de crescer o número de influencers, né? Nada mais são que influenciando para o mal. Ali não tem, praticamente 90% não influencia para o bem. 90% daquilo ali influencia para o mal. Porque são pessoas que estão moldadas, né, nos planos inferiores, né? Estão sendo manipuladas, vamos dizer assim, pelos seres das trevas. A gente vê isso claramente no que eles demonstram, né? Eles demonstram isso. Então não é um julgamento aqui, mas é mostrando a diferença para todos nós que estamos aqui no canal aprendendo. Esses influencers, na realidade, 90% influenciam para o mal. Aprenderam agora a usar essa palavra influência para influenciar mesmo, né? Aí faz a cabeça de jovens, de mulheres incautas, de homens, de tudo, né? Vocês estão vendo aí que a sociedade está caminhando para um caos. Não é mentira, é verdade, né? A gente tem que aqui, né, ver esses males que estão acontecendo, né? Essa autoanálise atrapalharia a espontaneidade de nossas ações. Essa autoanálise atrapalharia a espontaneidade de nossas ações. A resposta dos espíritos é não, né? A espontaneidade não isenta a responsabilidade. Vigiando nossos pensamentos e buscando adequar nossas ações aos ensinamentos de Jesus, evitaremos muitos dissabores. Devemos vigiar constantemente nossos pensamentos e nossas ações, para não cair na repetição de um erro. Mas aqui também não significa que andar de Bíblia debaixo do braço, ir para templo, ir para centro espírita, de Kardec, ou centro de Umbanda, ou Candomblé, o que for, isso não isenta das nossas responsabilidades. Não adianta andar assim, né, e continuar no erro, né? Olhando a vida do vizinho, comentando da vida do vizinho, já que você não vai ajudar, o que você está fazendo comentando a vida do vizinho? Muito pelo contrário, eu ensinei há muito tempo atrás, eu já venho dizendo, se alguém chegar perto de você e falar mal de alguém, você vai saindo, você está compreendendo? Você não alimenta aquele tipo de pensamento daquela pessoa que está falando do teu lado, mal do outro, se o outro não estiver presente para se defender. Porque em tudo nós temos que ter os dois lados, né? Ainda mais, assim, principalmente no ambiente de trabalho, que muitos gostam, assim, de derrubar o colega de trabalho, muitos gostam de derrubar o colega de trabalho, não é? A gente vê isso claramente. Por quê? Porque nós somos espíritos imperfeitos. Não é desculpa. Quem está vendo esse vídeo já não tem mais essa desculpa, tá? Mesmo assim, a pessoa tem que ir mudando. Tem que ir mudando no sentido de não mais fazer aquilo. Porque tem muita gente, os chefinhos de turma, os chefinhos ali, as chefinhas
de grupo, do trabalho, gostam muito, não vai com a cara de uma pessoa, de uma colega de trabalho que acabou de entrar talvez no serviço, que precisa daquele serviço para a sua própria sustentação, né? São detonados, né? A verdade é essa, por trás, por pessoas de má índole, né? É o que nós até falamos no outro vídeo, a pessoa que faz as coisas de caso pensado, né? Só porque não foi com a cara da outra, faz a coisa de caso pensado. São pessoas chamadas 171, né? As pessoas chamadas detonadores, né? Pessoas que vivem envoltas em ambientes cheios de obras malignas, né? Ambiente cheio de lavas astrais, as pessoas que são verdadeiras 171, né? Que gostam de detonar as pessoas por vontade, não é nenhuma questão de, nem precisa daquilo, mas gosta, né, de detonar uma pessoa. Isso é muito triste, é muito feio também, né, para um ser que está aqui já com aquela luz divina por dentro, né, fazendo uma coisa dessa com a pessoa em volta, não é? São os detonadores dos outros, né? Pessoas incautas mesmo, pessoas ruins de coração. Porque na verdade, pessoal, o ser humano reencarnado aqui na Terra não é bom. De uma forma geral, na sua totalidade, praticamente ele não é bom. Não é. Sempre vai ter uma coisinha que aquela pessoa vai fazer de ruim para outro. O ser humano aqui reencarnado, infelizmente, ele não é bom. Não é bom. Não tem a mente boa, não tem coração bom, tá? Muitos, quase que a totalidade que eu estou falando aqui. Então, as pessoas que são assim são pessoas ruins, que fazem aqui esse exemplo que aqui eu estou dando. São pessoas ruins e também não procuram melhorar, não é? Muitos até são escorados depois e apanham na rua, né? Quando mandam alguém embora injustamente, não é? Eu estou falando aqui mais um exemplo assim dos empregos, mas tem isso também nas casas das pessoas. Em todos os lugares das famílias tem isso, né? Como evitar os males que nos afligem? Como evitar os males que nos afligem? Trabalhando para o nosso melhoramento moral, é a resposta. Tanto quanto para o nosso aprimoramento intelectual. Tomando sempre por base os ensinamentos de Jesus. Trabalhando com amor e vivenciando os ensinamentos de Jesus, evitaremos as aflições. Nós estamos neste momento aqui na Terra trabalhando para o nosso futuro. Ou para evitar, como eu já falei em outros vídeos, algum mal que possa estar vindo e a gente evita. Fazendo o bem, fazendo caridade, melhorando nossa situação moral, melhorando nossa situação intelectual, porque aí os espíritos de luz, as falanges de luz, elas podem ter acesso a nós. Eles não vão ter acesso a nós se a gente continuar com o nosso coração endurecido. O nosso coração continuar maléfico, fazendo mal, pensando mal, não é? Para outras pessoas, saindo de casa para ir fazer o mal para alguém, né? Prejudicando alguém que ainda ajuda os outros, essas pessoas não vão ser ajudadas. Elas podem, de repente, pegar uma doença séria, uma doença grave, e não ter mais cura, ir embora para o plano espiritual, para uma das faixas do umbral, que são grados, né, no umbral, são faixas gradativas que existem no umbral, para piores ou melhores consciências que para lá vão. Então, só vai piorar as suas situações, permanecendo no mal. Então, para gente que já conhece isso, que já tem aqui o apontamento correto da espiritualidade, a gente precisa dar um jeito na nossa vida, não é isso? É isso que tem que acontecer. Agora nós vamos para o item número 5. Quem tiver alguma dúvida nessa questão do item 4, né, do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, quem tiver alguma dúvida, coloque aí no comentário, tá? Para que sirva às vezes até como um aprendizado para outra pessoa que vai ver o vídeo e veja os comentários, que eu sempre peço isso. Quem vê os vídeos, veja também os comentários dos nossos queridos que escrevem aí, tá? E façam assim, se vocês gostarem do comentário, façam assim,
curtam o comentário das pessoas que estão aí, tá? Também nos ajudando com os seus comentários. Nem que seja com bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu pego esses nomes e faço oração, né? As falanges de luz, né? Faço oração a Buda, pedindo por essas pessoas. E Buda, ele é muito sério. Buda não aceita, né? Buda não aceita uma oração em nome de uma pessoa que não esteja sendo sincera com aquele pedido de oração. E os demais nomes para questão de saúde, questão financeira, questão de vícios, vocês podem colocar os nomes aí, que a gente pede as falanges responsáveis por essas situações aí, separadamente, né? A gente pede alcoolismo, vício de drogas, né? A gente sempre pede de fumo, a gente pede de agressividade, a gente pede de toda sorte de coisas, né? Então agora é o item 5. Quem também tiver dúvida a partir desse item 5, vocês também coloquem aí. No item 4 eu tive essa dúvida, no item 5 eu tive essa dúvida. Façam isso, tá bom? O cumprimento da lei humana alcança todas as faltas? O cumprimento da lei humana alcança todas as faltas? A resposta é não. A lei humana alcança apenas as faltas que prejudicam a sociedade, e não aquelas que prejudicam apenas os que as cometem. Estes são punidos pela lei de Deus. Então, a lei humana, né? Ela alcança apenas as faltas que prejudicam a sociedade. Então, bota alguém na justiça, o patrão da justiça porque não pagou, está prejudicando, é uma falta que prejudica a sociedade. E não aquelas que prejudicam apenas os que as cometem. Agora, estas são punidas pela lei de Deus. Quem comete uma falta contra uma pessoa que não merece, né, aquela pessoa é punida pela lei de Deus. Vocês estão compreendendo? Com certeza é punida pela lei de Deus. Mais cedo ou mais tarde, aquela pessoa vai ser punida, talvez até com uma doença muito grave. Deus quer o progresso de todas as criaturas, por isso ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Tem as leis divinas, as leis de Deus, e que não deixa impune. Não adianta dizer que agora foi lavado pelo sangue de Cristo, né? E que fez apometria na casa espírita, e que passou no Monte do Sal Grosso, e que passou no Arco da Arruda, que vai estar livre das coisas malignas que faz. As coisas malignas é aquilo que nós falamos agora no vídeo, para trás um pouquinho, alguns minutos. Não é? Fazer mal aos outros, de caso pensado. Ah, eu vou perturbar aquela pessoa, papá. Então, tá dentro dessas leis aí, fora dessa lei divina aí. Não vai ficar impune, tá? Não vai ficar impune de forma nenhuma. Qual a finalidade do sofrimento do homem? Tá? Adverti-lo do que ele errou. Os sofrimentos dão a ele a experiência, fazendo-o sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar novos erros. Existe também o sofrimento oriundo de provas voluntárias, que o espírito busca com o objetivo de acelerar o seu progresso. Tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que faz. Então, o homem é sempre punido pelo que faz. Tanto nas pequenas como nas grandes coisas, tá? Se então prejudicar alguém que não é para ser prejudicado, né? Ele vai estar punindo alguém e vai arrecadar para ele penas grandes, tá? Penas grandes, em pensamentos, palavras e obras, tá? Então, a gente precisa ter também o sofrimento oriundo de provas, né? Que fala aqui, voluntárias, provas voluntárias. Então, às vezes, o espírito, antes de renascer, ele pede certas provas para poder acelerar o progresso, né? Ele quer acelerar, ele quer ficar logo livre daquilo para alcançar um objetivo maior,
conforme os mentores falam para ele, explicam antes de nascer. Mas isso é válido, tá? Isso é válido. Então, e no outro item da questão do item 5, outra pergunta última, quando reconhecemos tarde demais nossos erros, temos alguma chance de corrigi-los? Olha só, quando a gente reconhece, né, tarde demais nossos erros, temos alguma chance para corrigir esses erros? A resposta dos bons espíritos é sim. A vida não acaba, não é? Todo malefício exige reparação, como todo benefício contém a recompensa adequada. A misericórdia de Deus nos faculta a oportunidade de recomeçar para o bem. Depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Esse parágrafo aqui, que é o último, fala da reencarnação, né? Fala completamente da reencarnação. Então, hoje em dia, pessoal, basicamente eu vejo tudo isso com outros olhos do que eu via décadas atrás, né? Eu também pensava como muitos de vocês que estão aí vendo o vídeo. Por que aquela pessoa sofre tanto? Por que está num leito de hospital sem cura? Por que saiu, fez alguma coisa com alguém e agora está sofrendo de alguma forma? Por que ficou maluco do campo mental? Saiu, matou toda a família e se matou. Por que essas coisas, né, acontecem? Eu ficava pensando. Mas aqui fala, a vida não acaba, não é? Então aqui fala de reencarnação. Falando de reencarnação, fala que pode se pagar um pouco nesta vida, ou pode se pagar um pouco na outra vida que vier. Como nós estamos aqui mirando o nosso futuro espiritual, eu e todos vocês que estamos aqui vendo o vídeo e assimilando os conhecimentos, né? Assim, parando para analisar tudo que foi dito pela espiritualidade, parando para pensar exatamente que os bons espíritos podem estar do nosso lado se a gente for bom, porque eles não têm como chegar no nosso corpo astral, próximo de nós, já que somos espíritos imperfeitos e vivemos de maldade. Eles não chegam. Agora, se a gente já amanhece pedindo a espiritualidade, pedindo a natureza, bons fluidos para mim, para a minha família, para todos vocês que estão sempre aqui comigo, o que eu penso, né? Todos vocês que estão aqui comigo. Eu penso isso. Vocês podem pedir aos mentores de vocês a resposta para isso que eu estou falando aqui. É verdade que a dona Sueli pede por mim, pede por nós todos que estamos ali no vídeo? Perguntem a eles que eles vão dar a resposta a vocês. Não é? Aí a gente tem a espiritualidade ao nosso lado. Não é mesmo? Fora disso, a gente não pode exigir que a espiritualidade venha até nós, olhar por cada pedido nosso, porque a gente não vai ter crédito com a espiritualidade. A gente precisa ter crédito, andar no verde com o nosso banco espiritual. Nós precisamos andar no verde, né, com o banco espiritual. Nós não podemos deixar o nosso banco espiritual no vermelho, com débitos, né, com a espiritualidade. Nós não podemos. Então, pensando nisso, pessoal, a gente tem que agir dentro da doutrina, dentro das formulações que Deus nos envia, para que a gente viva melhor. A gente tem o livre-arbítrio, a gente pode fazer o que a gente quiser. Já expliquei isso. Agora, dentro do nosso contexto de espiritualidade, nós não podemos viver pensando mal dos outros, não é isso? Foi tudo explicado nesse vídeo aqui. E é o que eu espero de vocês, para que vocês leiam esse capítulo 5º, né, itens 4 e 5, do Evangelho segundo o Espiritismo, que são as causas atuais das aflições, atuais, né? São as atuais. Vocês vejam que a gente faz agora para visualizar o nosso futuro. A gente já pode ver aí, vocês viram, né? Pelas questões que a gente pode falar exatamente como será o nosso futuro, a nossa próxima encarnação, porque nós somos eternos,
A vida não acaba, como diz aí o último item, a vida não acaba. A vida não acabando, para nós espíritos imortais, é muito bom, porque a gente vai prosseguir numa coisa melhor, não é? A natureza não dá saltos, nós não vamos passar daqui para ser anjo. Não, nem espere por isso, para sermos anjos já. Mas vamos viver, né? Vamos vivenciar uma vida futura bem melhor. É o que a gente espera, né? Uma vida futura muito melhor. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Namastê para todos. Paz, saúde, prosperidade é o que eu desejo a todos. Que vocês tenham progresso dentro daquilo esperado. Que os amigos espirituais dêem a vocês, dentro das qualidades, né, e dos créditos que vocês tenham, aquilo que vocês desejam, né? Porque tem que ser dentro do crédito que cada um de nós tenhamos, né? Precisa ser dentro daquilo. E nós precisamos avançar. A cada dia avançar um pezinho, a cada dia avançar um pezinho. Como eu disse, não vamos ser anjos, mas vamos viver muito melhor. Aqui mesmo, nesta vida, vamos viver melhor, vamos ter mais saúde, vamos viver mais, vamos ajudar, condições de ajudar mais pessoas, vamos ter condições de ajudar a natureza. Ok, pessoal? Beijão, fiquem com Deus, podem colocar aí os seus comentários, vão lá no Mostrar Mais e ver como vocês podem ajudar o canal, tá bom? Como sempre eu peço a vocês. Beijão, pessoal. Paz, saúde, prosperidade. Fiquem com Deus.